Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre comportamento do consumidor e para isso recebemos a professora Magali. Magali Colcone Carrijo é graduada em Ciências Administrativas e Econômicas, é doutoranda e mestre em Administração, é especialista em Marketing e atualmente ministra aulas na Unisa nos cursos de MBA, pós-graduação e graduação em Administração de várias disciplinas no sistema presencial e EAD, ensino à distância. Acompanhe nossa programação também pela internet. Acesse www.cnu.org.br/alvivo.asp. Obrigada pela presença, professora. Obrigada, eu que agradeço. Para começar, quem é o consumidor? Nós vamos falar de um assunto bastante em pauta hoje em dia, né? Várias organizações estão tentando saber, na verdade, quem é o seu consumidor. E assim, para abrir já essa nossa conversa, que até é bastante polêmica, eu gostaria de colocar um dado bastante, então, polêmico nesse sentido, porque a maioria das empresas, essa maioria, eu digo, nos estudos, dizem que 68% das empresas no Brasil não conhecem o seu consumidor. Né? É bastante, né? Um número bem acentuado. O que significa conhecer o seu consumidor? Uma empresa, na verdade, deve conhecer aquela pessoa que usa ou consome o seu produto. Ela pode ter um gênero diferente, né, que a gente fala com relação ao sexo, masculino, feminino, nível de renda, idade. Então, enfim, ela deve conhecer profundamente esse consumidor para, na verdade, atender às necessidades desse consumidor de uma forma adequada. E as diferenças foram muitas durante toda a história da humanidade? Muita. Porque, na verdade, o que nós temos? Até mais ou menos a década de 50, vamos falar assim, logo após a Segunda Guerra Mundial, nós não tínhamos uma intensa competitividade com relação às empresas. Essa competitividade foi se acirrando à medida que o tempo passou. Então, vou dar um exemplo. Ford, né, que é um modelo mais clássico. Sim. Ele produzia lá o Ford T29 preto. Se você queria outra cor, você não tinha como consumir. Na verdade, você teria que consumir aquele carro, que é o preto. A partir do momento em que há um segundo fornecedor daquele produto, ele vai tentar se diferenciar. Ele vai tentar satisfazer aquelas outras necessidades. E eu estou contando assim, de uma forma bem simplificada, para que todos consigam entender. Sim. Na década de 70, quando nós tivemos aquele problema da OPEP, ali começou então a concorrência a ficar mais acirrada, houve uma elevação, um início de elevação dos custos, os impostos se tornaram mais altos e nós também tivemos, não aqui no país, que veio um pouquinho mais, foi a década de 90, na verdade, no Brasil. Mas antes disso, nós tivemos uma legislação, por exemplo, nos Estados Unidos, até na Inglaterra, em que o produtor tinha que ser responsável pela qualidade do seu produto, né? Então, essas imposições legais fizeram com que as empresas também tivessem um consumidor, obviamente, mais exigente, né? Até porque o custo de vida vai cada vez ficando mais difícil, não é verdade? A nossa renda vai também diminuindo ao longo do tempo e o consumidor quer cada vez mais coisas hoje verdadeiras, vamos colocar assim. Diferenciadas, né? E por um bom preço. E por um bom preço, exatamente. Então, por isso que o consumidor mudou ao longo do tempo e está cada vez mais exigente. E qual a importância do consumo na sociedade urbana brasileira, né, de início? Bom, na verdade, nós estamos dentro de um sistema capitalista. Por mais que a gente critique isso, nós estamos dentro dele, né? Sempre nos fóruns de conversa, nós fugimos desse sistema capitalista e tensionamos sempre algumas ações, algumas soluções que tendem a ser com aspecto mais social, que resolvam mais os problemas da sociedade. Mas nós entramos, na verdade, agora, de 20 anos para cá, num acirramento desse sistema capitalista, que eu mesmo não sei, apesar de estudar e tudo, como é que nós vamos sair desse nó. E tem muitas opções também em todas as áreas. De todas as áreas, né? Então vamos pegar alguma coisa assim. Por exemplo, pet shop.
Não existia isso, né? Quando eu era criança, olha que eu também não sou tão velha assim. Não tinha pet shopping, não, na verdade. A gente dava banho no cachorro no quintal. Isso, não tinha as lavanderias, na verdade, não tinham shoppings. Então, hoje, na verdade, se nós olharmos para a variedade de serviços e produtos que nós dispomos no mercado, elas são muito grandes. E o nosso próprio consumo, ele se tornou muito mais sofisticado do que os nossos avós. E se nós olharmos, então, para as crianças, o consumo delas também é bastante mais acentuado do que era na nossa época, né? Brinquedos, moda. Exatamente. Então, nós temos aí um problema sério. Se nós deixarmos de consumir conscientemente de uma hora para outra, eu não diria para você que nós iríamos entrar num colapso econômico, mas nós teríamos vários problemas imediatos para resolver. E no passado havia uma maior distância entre a mercadoria e o consumidor? Olha, se nós formos pegar aqui no Brasil, né, há pouquíssimo tempo atrás, nem essa proximidade que nós encontramos no supermercado de você ir pegar o produto, que a gente chama numa condição de self-service, né? Você vai lá e pega o produto. Escolhe, né? Aqui no Brasil, isso começou aqui em São Paulo, na Brigadeiro Luiz Antônio, com o antigo Pão de Açúcar. Foi ele que teve a ideia, trouxe a ideia para cá, né? Na verdade, de colocar a mercadoria junto com o consumidor. Porque como é que eram os mercados? Até se vocês prestarem atenção nas novelas antigas, vocês vão perceber que tem um balcão, a pessoa chega ao balcão e pede, e aí aquela pessoa que é balconista, atendente, ou até o dono ali da loja, vai lá e pega o produto e dá. Quer dizer, você não fica próximo do produto, né? Lojas de tecido, supermercados. Isso mesmo, quer dizer, hoje você tem essa coisa do toque, né? De você conseguir chegar próximo ao produto e escolher. Você fala, eu quero esse, eu quero aquele, pelo cheiro, pelo... na verdade, o olfato, né, pelo toque. Hoje você usa até mais os seus sentidos para estar bem mais próximo daquele produto. Consumo e mídia, existe alguma relação? Existe. Se nós falarmos que não, nós que atuamos na área estaríamos sendo não verdadeiros, né? É lógico que quando nós partimos sempre do conceito de que o produto deve já ter uma necessidade na cabeça do usuário. Ele já tem essa necessidade. Pensar que nós vamos criar necessidade, não vamos. Mas, na verdade, principalmente os produtos assim de moda, né, as coisas que se inventam de moda, a propaganda, ela, na verdade, interfere nesse consumo, porque ela faz com que você tenha uma vontade de consumir mais do que estar atento. Vou dar um exemplo para você, celular, né? Vamos pegar celular. Há 10 anos atrás, se você conversasse com algumas pessoas, eu não tenho necessidade de celular. Agora, vamos numa classe ou num grupo de empresários e comentar com eles, vocês vão ficar sem celular. E aí você criou uma situação, né? Então, vejam, hoje existe um consumo que não existia como necessidade aparente desse consumidor, mas a portabilidade, ele já tinha necessidade sim. Então, é como se fosse uma necessidade não consciente, mas ele já tinha. Quais os fatores que influenciam o consumidor na hora da compra? Você vai me responder depois do intervalo. Okay. Eu estou conversando com a professora Magali sobre comportamento do consumidor. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Nós somos do Bloco da Mulher Madura. Gostamos de pintura. Costura. Somos linha dura, mas sem perder a compostura. Temos jogo de cintura. Não temos censura, mas homem desprevenido a gente não atura. Nem pra uma aventura. Um cara consciente é tudo que a gente procura. Um homem que esteja à nossa altura. Aí, esquenta a temperatura. Jura? Use camisinha, é coisa de mulher segura. Sexo não tem idade pra acabar. Proteção também não. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo e a Unisa escrevem uma nova história com o lançamento do novo Código de Ética Médica realizado no Campus 1. O objetivo principal realmente é mostrar as modificações que estão havendo em relação ao antigo Código de Ética para esse novo. Eu acho que é super importante disseminar e fazer com que todos tenham conhecimento daquilo que rege toda a vida do médico. E para comemorar o evento, médicos envolvidos na graduação, pós-graduação, residência
presidentes e alunos contaram com a presença do Dr. Renato Azevedo Júnior, conselheiro e vice-presidente do CREMESP, para uma palestra. O atual Código de Ética Médica ele já está desatualizado, ele tem 22 anos de existência. Está desatualizado porque várias coisas aconteceram na medicina moderna e na bioética que precisam ser atualizados. Então, o que está ocorrendo, na verdade, não é uma transformação radical, mas é uma atualização do atual código. O novo Código de Ética Médica surpreende e, de cara, corresponde com os objetivos de alunos de várias áreas da medicina. Acho que a palestra é muito importante para a gente poder se respaldar, né, no novo código, estar ciente das mudanças e se precaver. Algumas novidades a gente já tem acompanhado durante esses 2 anos da mudança, né? Algumas coisas estavam passando já na TV. Como aluno, acho que é muito importante para esclarecer, para a gente ter uma noção a respeito do que a gente vai poder encarar lá na frente. E o Dr. Jorge Adib alerta. A Unisas acho que não poderia ficar fora disso, principalmente o hospital, da onde a gente exerce a diretoria, de notificar todos os profissionais que exercem de que há necessidades de mudanças por conta desse novo Código de Ética. Voltamos a falar sobre comportamento do consumidor com a professora Magali. Eu deixei no ar uma pergunta: quais fatores influenciam o consumidor na hora da compra? Nossa, são muitos fatores. Na verdade, o que eu gostaria de deixar claro é assim, aqui eu tenho dois posicionamentos. Existe a Magali como consumidora e a Magali que trabalha para as empresas, buscando, né, conhecer esses consumidores para que a gente possa atender essas necessidades, né? Mas assim, como consumidora, na verdade, nós temos que ir atrás dos nossos direitos, não é verdade? Mas como na parte de empresa, eu tenho que pensar o que motiva ele a comprar. Então, o que motiva um ser humano a comprar? Como diz, ó, motiva a ação. Ele é levado a comprar devido a alguma coisa, por isso que é motivação. Né? Então, já existe uma necessidade. Eu vou dar um exemplo. Se nós estivéssemos numa programação perto do horário do almoço e eu estivesse falando em hambúrguer, em pizza, com certeza eu estaria estimulando os telespectadores a comer alguma coisa. Daria mais fome. Exatamente, daria mais fome. Então, eu estou motivando, na verdade, ele a consumir. Mas existem outras variáveis. Existe, por exemplo, a cultura. Né? Vamos pegar religiões, por exemplo, né? Na religião católica, nós podemos consumir vela, faz parte do nosso, para poder entender, né? Faz parte dos nossos dogmas, da nossa fé, acender lá a vela. Mas em outras religiões não se pratica isso, pelo menos não com esse intuito de fé, né? Se pratica para incenso, iluminação, mas... Então, existem vários fatores em que nós estudamos, e eles são bastante profundos, complexos, para entender esse consumo. Qual a faixa etária está mais propensa a se deixar levar pelo marketing? Pois é, na verdade, os estudos estão muito preocupados, os movimentos estão muito preocupados, assim, mais acirrados, com relação à criança, né? A criança, o adolescente, por quê? Como você falou de personalidade, dos efeitos psicológicos, sim, a personalidade dessa criança até num determinado nível de idade, ela está em formação, então ela fica muito mais vulnerável àquele tipo de informação do que outras. Em alguns países, essas propagandas não passam de jeito nenhum. Aqui no Brasil já há uma movimentação, inclusive, de determinados horários, onde elas estão assistindo, por exemplo, de manhã, dentro de uma programação aí da Xuxa, de não passar, né? É difícil impedir todo e qualquer propaganda, veículo, né? Porque nós não temos acesso a... legal, né? Não temos acesso, não existe uma legislação para que você não tenha essa inserção. E direito do consumidor? Fala-se tanto nisso. O que são esses direitos? São praticados ou só falados? Então, direito do consumidor ainda é uma situação ainda num processo de aprendizagem,
tanto para os próprios consumidores como para algumas empresas que ainda não dominam esse assunto profundamente. O não dominar não significa que elas não sejam responsáveis, é que elas não têm ciência mesmo, por vezes elas pecam, né? Por outras vezes, elas conhecem e é como se elas estivessem fingindo que não estão vendo aquilo, né? E eu diria o seguinte, todos nós, esse Código de Defesa do Consumidor, ele está disponível na internet e eu aconselho todas as pessoas a darem uma lida nesse código, né? E entendo algum problema da compra de um item, como por exemplo uma geladeira, um fogão, que tem algum problema, ou num item mais sofisticado, você se dirigir ao PROCON, no caso, né? Para você ser ressarcido daquilo que a empresa não deu o devido direito seu, por algum problema que você tenha nessa negociação. Estamos conversando sobre comportamento do consumidor com a professora Magali. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para o último bloco. Não saia daí. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo e a Unisa escrevem uma nova história com o lançamento do novo Código de Ética Médica realizado no Campus 1. O objetivo principal realmente é mostrar as modificações que estão havendo em relação ao antigo Código de Ética para esse novo. Eu acho que é super importante disseminar e fazer com que todos tenham conhecimento daquilo que rege toda a vida do médico. E para comemorar o evento, médicos envolvidos na graduação, pós-graduação, residentes e alunos contaram com a presença do Dr. Renato Azevedo Júnior, conselheiro e vice-presidente do CREMESP, para uma palestra. O atual Código de Ética Médica ele já está desatualizado, ele tem 22 anos de existência. Está desatualizado porque várias coisas aconteceram na medicina moderna e na bioética que precisam ser atualizados. Então, o que está ocorrendo, na verdade, não é uma transformação radical, mas é uma atualização do atual código. O novo Código de Ética Médica surpreende e, de cara, corresponde com os objetivos de alunos de várias áreas da medicina. Acho que a palestra é muito importante para a gente poder se respaldar, né, no novo código, estar ciente das mudanças e se precaver. Algumas novidades a gente já tem acompanhado durante esses 2 anos da mudança, né? Algumas coisas estavam passando já na TV. Como aluno, eu acho que é muito importante para esclarecer, para a gente ter uma noção a respeito do que a gente vai poder encarar lá na frente. E o Dr. Jorge Adib alerta. A Unisa acho que não poderia ficar fora disso, principalmente o hospital, da onde a gente exerce a diretoria, de notificar todos os profissionais que exercem de que há necessidades de mudanças por conta desse novo Código de Ética. Quando a gente cresce, a gente fica esquisita, né? Um monte de criancinha na rua do meu tamanho, você não faz nada, nem se importa. Ah, já sei. Quando eles crescem, eles matam o coração. Mostre que você se importa. Adote financeiramente uma criança. Voltamos para o último bloco da nossa conversa gostosa com a professora Magali sobre comportamento do consumidor. Professora, o que é propaganda enganosa? Olha, nós conceituamos, na verdade, propaganda enganosa aquela em que oferece-se ali, naquela veiculação, naquele texto para você, algo que o fornecedor não pode honrar com aquele compromisso que ele está, na verdade, prometendo, né? Quer seja com relação à qualidade do produto, quer seja com relação ao volume do produto, prazo de entrega, ou alguma coisa mesmo fantasiosa, né? Como a gente consegue ver alguns produtos na área de cosméticos, como você falou lá no primeiro bloco, são extremamente enganosos, que aquilo vai tirar ruga, que aquilo vai tirar celulite. Então precisa ver se realmente isso é verdadeiro, porque a gente sabe que ruga e estria só se tira com tratamentos mais fortes, e faz parte da natureza, da natureza. Do ciclo normal, natural da vida.
E como se precaver da propaganda enganosa? Então, na verdade, você teria que, ao ver aquela propaganda e se sentir tão entusiasmada logo em comprar aquilo, buscar um pouquinho mais de informação, né? Buscar a referência daquele produto, ver se alguém já consumiu. Tem uma dica aí, né? Vai lá na internet e vê no Procon se já não tem algum apontamento sobre aquilo, porque não vale a pena gastar dinheiro, né, com esse tipo de produto ou serviço. É verdade. O aumento da inadimplência está ligado ao consumo exagerado? Ah, sim. Muito, porque principalmente aí tem uma relação governo, né, quando na verdade ele concede crédito para a população. E nem sempre os brasileiros, isso é estatístico, estão acostumados a fazer um orçamento. Nós não estamos acostumados a isso, né? A fazer um plano do que nós gastamos, do que nós ganhamos e do que nós vamos gastar. Então, se a gente já colocasse ali todas as contas do mês e visse o que sobrasse, era diferente, mas nós não fazemos isso. Então, estoura mesmo o orçamento. E aí fica essa situação que você comentou de inadimplência. E consumo gera status? Pois é. O consumo não gera status, mas na cabeça do nosso consumidor, sim. Como já diz o Joãozinho 30, de uma forma bastante interessante, ele diz o seguinte, que aqui no Brasil, de acordo com a nossa cultura, ninguém gosta de ser velho, ninguém gosta de ser feio e ninguém gosta de ser pobre, né? Então, veja, né, só nessas 3 variáveis que ele colocou, ele já está dizendo aí o que é a nossa cultura, não é verdade? Né? Então, acho que eu já respondi, né, a pergunta. Gera sim, e nós queremos mostrar muitas vezes aquilo que nós não somos por meio do consumo. Sim. E qual a relação entre consumo e felicidade? Para algumas pessoas, isso é uma relação muito tênue, né? Porque se elas não consumirem, elas têm, na verdade, uma profunda tristeza, né? Uma melancolia. Então, os psicólogos e psiquiatras, inclusive, lidam com algumas pessoas que têm essas compulsões, né, por compra. E eu tenho certeza que vocês já viram aí 2 ou 3 casos de artistas, de representantes até de religião, que tiveram esse tipo de problema, de compulsão em levar um determinado item para sua casa, né? É uma compulsão. E sem precisar. Sem precisar. Podendo pagar, né? E nas datas comerciais gasta-se bem mais ou não? Com certeza. O que nós chamamos de datas promocionais, né? Que são os dias das mães, o dia dos namorados, que está vindo aí, Natal, gasta-se sim. Porque nós sempre queremos, pelo menos naquele dia, presentear alguém que nós gostamos, né? Não é assim? Então, você não vai... A não ser que você esteja realmente numa situação muito crítica. Mas sempre uma lembrancinha você vai comprar, né? Diga-se de passagem, ver como é que é 25 de março, que é um polo varejista, fica nessas datas, né? É verdade. E a diferença entre o primeiro mundo e o terceiro? Nesse quesito de comprar exageradamente? Há muito. Quando você iniciou o primeiro bloco, que você falou comigo sobre os fatores de consumo, o cultural é um fator sine qua non. Existe até alguns artigos que falam uma coisa extremamente interessante. Qual seria a taxa de exaustão da Terra? Precisaria de 15 milhões, se não me falha a memória, de 15 bilhões de seres humanos de Ruanda, e 4 bilhões dos seres humanos advindos dos Estados Unidos. Puxa. Então, o que significa isso? Que a exaustão chegaria mais rápido à Terra devido a esse consumismo desenfreado, né? Então, nas culturas nós temos mesmo essa diferenciação entre consumo. Nós somos mais consumistas mesmo. E o que é marketing de relacionamento? Pois é, o marketing de relacionamento é uma ação estratégica que as empresas têm de conhecer profundamente o seu consumidor e, ao conhecê-lo, ir cada vez mais nesses momentos de compras, irem satisfazendo. Por quê? Imagine vocês que quando vão fazer a compra, vocês não vão lá e compram. Existem uma série de passagens por trás disso, né? Você primeiro tem uma necessidade, né? Você busca informação, depois você faz efetivamente a compra até chegar ao pós-compra. Então, em todos esses momentos, a empresa necessita saber se em todos eles você está tendo satisfação quando você entra em contato com a minha empresa. E aí, por vezes, ela institui
para assegurar esse relacionamento, alguns mecanismos que nós nem sempre gostamos. Né? Então, o objetivo do marketing de relacionamento é sempre fazer com que cada vez mais eu conheça o que você quer e fidelize você como consumidor. Torne você um cliente que venha comprar não somente aquele momento, mas sempre. Vários momentos, né? É para isso que existe o marketing de relacionamento. Nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria que você me respondesse como nós podemos impactar uma pessoa obcecada por consumo a ponto de mudar seus valores. Há mudança? Há como mudar isso? O quadro de um compulsivo? Na verdade, quando nós temos algum problema psicológico, isso é o que eu acredito, porque eu não sou psicóloga, mas na verdade é o que eu acredito, né? Quando você detecta que na sua família existe uma pessoa assim, é só uma pessoa assim, e é patológico, não tem jeito você falar. Porque à medida que você vai conversando com essa pessoa, você vai gerando um conflito, né? Então, é como se fosse um vício. A pessoa tem que procurar um especialista, né? Então, na verdade, para estas pessoas patológicas, elas têm que ser conduzidas a tratamento mesmo, não tem jeito. Para buscar de onde está vindo isso, qual é o fator que está desencadeando esse tipo de ação. Né? E ela poderá voltar ao equilíbrio. Com certeza, com certeza. Normalmente o que se tem é ansiedade, tá, Rosângela? Uma pessoa que